30 Guild Wars capítulo 88. Resultado imprevisto. Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Draco avançou calmamente, brandindo suas lâminas com habilidade. Seus passos eram leves e sua armadura não fazia barulho enquanto ele se movia. Seus olhos estavam focados na forma de King, ou no último lugar que ele se lembrava de estar. Kyong, que não se moveu, apenas sentou-se de cócoras enquanto franzia a testa. Roma convocou suas bruxas escravas, que fizeram as de todas as dríades próximas empalidecerem de medo. Para um membro da raça Fai, a energia vital era sua principal afinidade. Para seres como os escravos bruxos que devoravam energia vital, eram semelhantes a uma formiga vendo um tamanduá. No entanto, os escravos bruxos andavam sem rumo, parecendo perdidos. A mesma coisa aconteceu com Roma, pois ela não tinha ideia de quem exatamente eles deveriam estar lutando. Mesmo Draco não conseguia ver King. O Ultimate Stealth seria quebrado apenas quando King iniciasse um ataque a uma pessoa. Mesmo que Draco acertasse King, até que o Ultima Assunto o acertasse de volta, King permaneceria para sempre indescritível para ele. Contudo, Draco não se incomodou. Porque isso aconteceu. Lutar contra um inimigo que você não podia ver ou sentir facilmente era muito cansativo, sem mencionar que ele e King eram do mesmo posto. Claro, sua habilidade de combate superava a de King, mas com as vantagens naturais de King, era indiscutivelmente desvantajosa para Draco. Qual era exatamente a fonte da confiança de Draco? Tudo isso passou rapidamente pela mente de King. Ele permaneceu congelado onde estava, subconscientemente recusando-se a acreditar que um mero humano como Draco pudesse ver através de sua furtividade suprema. Isso permitiu que Draco se aproximasse dele, fazendo o coração de King ficar cada vez mais frio a cada passo. Ele sentiu a vontade de fugir começar a dominá-lo e quase fugiu, mas percebeu algo. A trajetória de Draco foi um pouco errada. Não era tão perceptível com quantos passos havia entre eles, mas aumentava cada vez mais conforme ele se aproximava. King fez uma pausa e observou isso com uma expressão solene. Sua mente zumbia enquanto ele pensava em várias possibilidades. Draco parou de repente e brandiu sua espada em uma direção aleatória que estava a apenas 4 metros de distância de King. Esse golpe foi um fracasso total, mas criou um vento afiado de espada que ondulou ao redor de King. Quando o Ultima Assunto viu isso, primeiro ficou atordoado e depois começou a rir internamente. Claro. O sujeito só conseguiu vislumbrar sua localização aproximada através dos meios que usou, e tentou usar isso para localizá-lo. Porém, infelizmente, o sujeito estava errado. Agora que King sabia disso, grande parte de seu medo desapareceu quando ele começou a recuar taticamente da área. Lutar com Draco. Que piada. No momento em que ele atacasse, sua única maior vantagem seria anulada. Sua inteligência suprema seria desperdiçada com ele se ele fizesse algo tão idiota. Não, apesar de quão desconfortável e deprimido isso o deixou, King preferia fugir e cultivar silenciosamente sua força até que pudesse matar diretamente o sujeito de uma só vez. Depois de consumir a carne de Draco e ganhar seu poder, King poderá aprimorar ainda mais seu próprio arsenal de habilidades. Se King não conseguisse matar Draco, ele simplesmente esqueceria tudo e fugiria. Como Ultima Assunto, seu potencial de crescimento era maior do que qualquer ser vivo. Ele definitivamente se tornaria poderoso o suficiente um dia. Antes que King pudesse sair, ele viu a espada cor de cobre de Draco balançar em sua posição. Sem qualquer suspense, aquela lâmina o cortaria diretamente ao meio. King naturalmente saltou para trás para evitar esse golpe. Poderia ter sido um tiro de sorte. A resposta veio na forma de um golpe subsequente que ameaçou decepar pelo menos uma de suas mãos. King só conseguiu se esquivar deste, e por pouco. Como? Como? A mente de King continuou gritando essa pergunta enquanto ele era forçado a usar cada grama de poder para evitar os ataques subsequentes de Draco, todos rápidos e precisos. King começou a sentir o terror invadir seus sentidos, o que é uma emoção rara para um Ultima Assunto. Afinal, eles eram o flagelo de todos os organismos vivos, seres que até os deuses temiam. Como ele poderia sentir medo de um humano normal? Mesmo que ele quisesse se irritar para se livrar do medo, ele não conseguiu. Isso porque ele precisava de uma cabeça limpa para sobreviver a esse conflito, e a raiva era a última emoção que ajudaria nessa empreitada.
King se recusou a acreditar que Draco pudesse vê-lo assim. O sujeito estava definitivamente contando com algum método misterioso para sentir sua localização, mas não conseguiu acertá-lo porque houve algum tipo de atraso. Caso contrário, com a velocidade que Draco exibia, King temia que ele teria sido dissecado em pedaços há muito tempo. Nesse caso, ele ainda foi forçado a se esquivar. Se ele atacasse, a habilidade Ultimate Stealth seria quebrada. Se ele defendesse, logo seria encurralado por Draco. King estava enfrentando uma intensa crise de vida ou morte. Para Draco, não era grande coisa. Ele continuou balançando sua espada com facilidade, mal queimando sua resistência desumana. Com seu corpo reconstruído por sua linhagem, sua herança do demônio com chifres lhe deu principalmente força e resistência quase impossíveis. Ele poderia lutar assim por um bom tempo. Isso sem considerar o fato de que o colar de Guinevere aumentou a regeneração de resistência em 20%. Em essência, era o caso em que a taxa de regeneração era maior que a taxa de consumo, de modo que sua reserva real de resistência permanecia intacta. Mas a questão principal era, como Draco estava conseguindo lutar contra um inimigo que ele não conseguia ver ou sentir. Draco só conseguiu sorrir amargamente ao se fazer essa pergunta. A resposta era um pouco desconcertante para ele atualmente, mas era a verdade. Foi uma técnica que ele desenvolveu especialmente para matar Rivetingid. Só de pensar nisso agora o deixava tão desconfortável que quase não conseguia respirar. Ele se sacudiu e continuou seu ataque. Na linha do tempo anterior, Draco não tinha sua linhagem desbloqueada, então ele era fundamentalmente mais fraco do que Rivetingid em todas as suas lutas, o que o empurrou ainda mais para se tornar mais forte. Frequentemente, ela usava suas habilidades de Shadow Assassin para permanecer furtiva durante as lutas. Quando isso aconteceu, Draco só pôde usar outras habilidades junto com controle para sentir a localização dela. Depois de quebrar suas habilidades, ela usaria a herança da deusa da luz para se revestir de energia luminosa e permanecer escondida. A diferença era que esse método era infalível. Usando o exemplo dirigido a Jade e Jade, Jada tinha um estado de ser muito baixo no mundo real para adivinhar o futuro de Draco em relação à sua linhagem. Da mesma forma, o controle de Draco foi incapaz de sentir a noite Riveting quando ela usou diretamente técnicas de linhagem como essa. Ele achava que era uma habilidade única, mas claramente não era o caso com o que havia aprendido até agora. Então, como ele conseguiu combater um inimigo que não conseguia ver naquela época? Antiga linha do tempo. Draco dedicou muito de sua vida matando Rivetingid, então sua eficiência era extremamente alta em descobrir maneiras de fazer exatamente isso. A principal fraqueza do Ultimate Stealth, bem como da ocultação baseada em luz do Rivetingid, era que ele apenas ocultava suas formas visuais. No caso de King, chegou ao ponto de esconder seu som e cheiro. No entanto, fundamentalmente não os tornou intangíveis. Havia uma diferença entre ser intangível e ser invisível. Ser invisível significava que você não poderia ser detectado pela visão, som ou cheiro. Ser intangível significava que você não poderia ser tocado. Fantasmas e espíritos que podiam atravessar paredes eram intangíveis. Enquanto existissem no mundo corpóreo, poderiam ser detectados. A maneira mais fácil era a técnica que Draco estava usando atualmente, a técnica do sonar do vento. Assim como o nome sugeria, ele usou o vento como forma de eco para descobrir a localização física de seus inimigos camuflados. Com o vento forte gerado pelos golpes de sua espada, foi fácil para eles golpearem os verdadeiros corpos de seus inimigos camuflados. Com seu vazio de perfeição ativo, ele podia seguir os ventos fortes e perceber as áreas onde a corrente de ar não conseguia passar, mas não continha nenhuma entidade visível. Seria como uma mancha negra em seus sentidos, delineando a forma da pessoa. No entanto, formaria apenas uma breve imagem antes que ele tivesse que gerar outra onda de vento para contorná-los. De certa forma, era como a ecolocalização das orcas, só que dependia do vento para funcionar. Falando nisso, Draco realmente se arrependia de não ter levado a magia um pouco mais a sério. Ele tinha planos de dominar os vários campos da magia, mas não era como um jogador novato que mergulhava as mãos em um pouco de tudo. Você não ganharia absolutamente nada no final. Boundless era um jogo complexo demais para que cada campo fosse compreendido tão facilmente. Mesmo Draco não se atreveu a dizer que havia alcançado o auge da espada.
Foi exatamente por isso que ele só comprou habilidades com arco e equipamentos, e o resto eram habilidades auxiliares destinadas a ajudá-lo no combate geral. Ele decidiu aprender primeiro o tiro com arco, depois poderia experimentar a lança, o escudo e várias outras armas e estilos de combate. Magia estava no final da lista, porque era um campo totalmente diferente e Draco tinha muito pouco conhecimento sobre o assunto. É claro que, para a base de jogadores atual, seu conhecimento era suficiente para quantificá-lo como um sábio. No entanto, para as pessoas da linha do tempo anterior, ele realmente sabia muito pouco sobre as complexidades disso. Se ele tivesse alguma magia do vento, isso seria incomparavelmente fácil. Ele não teria seu sonar atrasado alguns milissegundos, ele lhe forneceria a localização do Ultima Thule em tempo real. Pensando nisso, Draco parou de repente entre seus golpes, girando seu corpo para a esquerda. Esse foi o último local em que ele detectou o Ultima Thule com sua técnica Wind Sonar. Draco guardou suas espadas e fez um gesto amigável. Seus lábios se curvaram em um sorriso levemente zombeteiro que contrastava com suas ações. Oh, querido Ultima Thule! Por que fugir? Por que se esconder? Por que prolongar o inevitável? King ficou surpreso com a mudança repentina de Draco, mas apenas ouviu suas bobagens enquanto pensava em maneiras de escapar. Você não precisa se preocupar em como escapar, porque é impossível. Serei honesta com você, possuo uma habilidade de domínio que abrange mais de 50 quilômetros de mim. O cabelo de Draco começou a girar e ondular enquanto uma luz negra emergia lentamente de seu corpo. Isso fez com que um leve vento soprasse dele, não forte o suficiente para mostrar a localização de King, mas o suficiente para alertá-lo de que algum tipo de fenômeno estava ocorrendo. Olhe nos meus olhos. Você consegue ver como eles são únicos? Vou te dizer a verdade, eles são os olhos de um deus. O que? A mente de King quase quebrou ao ouvir as palavras de Draco. Ele sentiu uma aura aterrorizante e odiosa nos olhos de Draco, que era uma das razões pelas quais ele temia tanto Draco. Ele tinha suas próprias suspeitas, mas nunca pensou que seriam os olhos de um deus. O rosto de Draco não mudou, mas as heranças do demônio com chifres e do anjo negro começaram a se agitar. Ambos lidavam com emoções negativas, então podiam sentir o cheiro do medo de King. Foram essas heranças que também o descobriram pela primeira vez. O dragão negro era o representante da linhagem de Draco porque era com ela que lhe sentia mais afinidade. Na verdade, a massa negra era informe e disforme. Abrangeu todas as suas habilidades de linhagem, mas a forma do dragão negro era exatamente o que parecia mais confortável assumir. Draco começou a caminhar em direção à localização de King. Desta vez, a explosão de emoções negativas do sujeito não foi breve, mas prolongada. Para King, os deuses eram seu maior tabu. Sua raça desenvolveu um medo dos deuses devido à brutalidade com que foram massacrados, sem sequer deixarem cinzas para trás. Tudo teve seus altos e baixos. A aquisição das memórias de sua linhagem por King deu-lhe novas habilidades e novos poderes, mas também veio com o medo primordial que sua raça desenvolveu. Draco se aproveitou desse medo para descobrir onde o sujeito estava localizado. Se alguém realmente olhasse para isso de forma crítica, a força de Draco havia explodido devido às suas emoções sombrias e negativas. Quando sua linhagem foi selada, ele estava livre de sua influência, então acabou sendo um cara legal e um pouco desanimador na linha do tempo anterior. No entanto, depois de ser lançado em meio ao ódio e à raiva, ele cresceu rapidamente de um talento notável para o filho número 1 do céu. Claramente, suas emoções negativas tiveram um papel importante naquela época. Como um demônio, Lúcifer abrangia os 7 pecados capitais, bem como todos os males do mundo. Ganância, raiva, orgulho, luxúria, gula, preguiça e inveja. Outras emoções negativas, como medo e tristeza, também se enquadram nessa categoria. Ele podia senti-los nos outros da mesma forma que um cão era capaz de farejar cheiros específicos na natureza. Quando Kim viu Draco se aproximando dele, sua mente zumbiu e ele fez o possível para abafar o medo, mas era tarde demais. Na primeira vez, ele suprimiu suas emoções tão rapidamente que Draco não conseguiu controlá-lo. Desta vez, Draco sabia exatamente onde estava. Ele escolheu caminhar até ele lentamente para aumentar lentamente seu efeito manipulador, prolongando um pouco mais o terror de King. No entanto, Draco não tinha ideia de que a raça Ultima Thule possuía inteligência suprema.
Se não fosse pelas circunstâncias extremamente especiais, Draco nunca seria capaz de descobrir King assim. Franzindo a testa, ele percebeu que sua visão de King havia sido abruptamente cortada. Ele bufou e piscou bem ao lado de King, agarrando-o com um golpe forte. Antes que King pudesse se esquivar, sua garganta foi capturada pela palma de Draco. Ele foi levantado e colocado ao nível dos olhos de Draco, cujo rosto estava fechado em uma carranca sombria. O coração de King desmoronou. Ele se odiava por ser tão fraco, odiava Draco por ser tão onipotente e odiava sua linhagem por dar uma fraqueza tão estúpida e injusta na forma de um medo irracional. Draco ainda não conseguia ver King, mas começou a apertar a garganta do sujeito, aplicando pressão crescente sobre ela. O que Draco mais queria não era matar King, mas sim vê-lo. Assim que pudesse ver como era o Ultima Sunt, ele poderia decidir se queria esta corrida. Deve-se saber que tudo o que ele viu até agora foi Ken's Ultimate Stealth. Comparada com sua habilidade de invisibilidade total da capa do Arauto, a habilidade de King era muito melhor, mas não muito útil para ele pessoalmente. Talvez para alguém como Eva fosse uma dádiva de Deus. Então ele pressionou-o, para forçar o sujeito a revidar. King também podia raciocinar tudo isso com sua mente poderosa, mas não podia fazer nada a respeito. Ele queria suprimir seus instintos, mas não conseguiu. Assim que o ar parou de entrar em seus pulmões e o sangue ficou preso em sua cabeça, ele levantou os braços para lutar com Draco. À medida que subiam, ele lutou com eles a cada passo do caminho, mas foi inútil. King finalmente agarrou os pulsos de Draco, tentando separá-los com toda a força que conseguiu. Draco soltou, permitindo que ele caísse. King caiu de joelhos e tossiu fracamente, com falta de ar. No entanto, ele fez uma pausa repentina quando sua mente o lembrou de algo. Ele lentamente olhou para cima e viu os olhos vermelhos de Draco olhando para ele sombriamente. Antes que ele pudesse pronunciar uma palavra, uma perna o chutou. A força do golpe o fez bater em uma árvore, rompendo-a. Quando ele caiu do outro lado, ele tossiu e fez um som áspero enquanto respirava pesadamente, com o corpo devastado pela dor. As costas de King estavam dobradas e ele sentiu como se sua coluna estivesse quebrada. Draco caminhou casualmente em sua direção, eventualmente ficando sobre ele como um eclipse do sol. Os olhos de King não conseguiram distinguir a forma de Draco quando a luz do sol entrou em seus olhos sem filtro, mas ele sentiu seu corpo estremecer quando Draco pisou em sua garganta. O sujeito colocou força suficiente para que King lutasse para respirar, mas estava relaxado o suficiente para permanecer consciente. Draco se inclinou sobre King e sorriu maliciosamente. Pobre rei, que nome arrogante. Você é o chefe final desta missão única, mas você me conheceu muito cedo e agora está sendo espancado como um cachorro. Que anticlimático. O que Draco disse foi a verdade. Ele era muito astuto, sem falar que conhecia muito bem a IA. Ficou claro que o roteiro da missão Flora e Fauna incluía King como seu maior inimigo e chefe final. Por causa disso, seus olhos de Kaelo foram fortemente nerfados para que a luta final pudesse ser cansativa e significativa, permitindo que Draco ganhasse a mudança de raça, bem como as recompensas da missão, de maneira adequada. Draco percebeu isso e concordou. Ele entendeu as regras e estava disposto a trabalhar para obter maiores benefícios, apesar de ter sido nerfado. Mesmo quando Vadoma revelou toda essa tradição, ele estava duplamente certo de que sua decisão de permitir o nerf foi boa. Draco adivinhou que no roteiro original ele visitaria as Dríades atrás dos ciganos, encontrando sua cultura e seu povo, encontrando uma maneira de completar sua busca oculta. King, que estava escondido na floresta para adquirir mais massa para consumir e se fortalecer, notaria Draco, sentiria apreensão e se esforçaria para ficar mais forte. Ele mergulharia naquele lago, descobriria suas origens e exerceria um poder de parar o coração, forçando Draco a unir todas as raças do Vale dos Quatro Pontos, apesar de seus conflitos entre si, em uma enorme batalha final contra os monstros parasitas. Ele lutaria contra King enquanto as raças do Vale dos Quatro Pontos lutavam contra os monstros parasitas. Depois de derrotar King, ele lideraria seu povo à vitória, celebraria e reivindicaria suas recompensas arduamente conquistadas. O fim. No entanto, tudo isso foi arruinado por um desenvolvimento que não foi contabilizado no roteiro original. Quando Draco saiu do Bondless, através de algum evento milagroso, ele havia desbloqueado sua linhagem.
Foi esse ato que mudou tudo. Afinal, os olhos de Kaelo de Draco não conseguiram ver King, seu controle falhou então ver King, tudo que ele possuía não conseguiu ver King. Foi através de suas habilidades de linhagem desbloqueadas que ele encontrou King. Depois que isso aconteceu, todo o roteiro foi descarrilado e deixado como era agora. O rei subdesenvolvido foi forçado a lutar, se é que se pode chamar assim, contra Draco, que havia sido fortalecido mais de 10 vezes em comparação com o que era antes de se desconectar, o que o roteiro original explicava. O cenário mudou de cabeça para baixo com Draco ganhando um poder incomparável enquanto King lutava para igualá-lo. Tudo isso levou a esse resultado, com King pressionado sob a bota de Draco. Um chefe orgulhoso e poderoso que deveria ser o maior desafio de Draco até agora, foi resolvido com muita facilidade. Verdadeiramente, a vida era imprevisível. Guild Wars capítulo 89. Para se tornar um Ultima Assunto infelizmente para King, só porque o script da IA foi desestabilizado não significava que isso mudaria alguma coisa. Como foi afirmado, a IA tinha uma infinidade de regras e diretivas que devia seguir. Não poderia interferir a menos que fosse invocado por ambas as partes quando se tratasse de jogadores. Um jogador contra um NPC. O monstro foi deixado às circunstâncias do mundo. Tudo o que a IA fez foi preparar o palco de acordo com o roteiro e deixar os atores seguirem com ou sem ele, ficava a critério deles. King segurou os sabatons de Draco enquanto lutava um pouco. Ele era como um verme capturado por um pássaro, contorcendo-se impotente. Draco balançou a cabeça. Ele não conhecia a história de King, mas não estava muito interessado em descobrir. Agora cabia a ele ponderar se queria ou não aceitar essa possível mudança racial e como fazê-lo. A raça Ultima Assunto, conforme descrita por Wadomi Kyong-ki, possui o maior potencial de qualquer ser vivo. Alguém pode não entender tal descrição, mas Draco sim. Isso significava que não importava o quão fraco ou tolo ele fosse no início, ele acabaria por superar todos. Era semelhante ao ensino médio, quando aquele garoto esforçado fazia o melhor que podia em tudo, mas acabou se esgotando mais tarde. Mas você, esse bode preguiçoso, conseguiu se formar e conseguiu um bom emprego. Em outras palavras, não houve limites ou limitações. Assim que Draco se esforçasse para escalar, ele voaria como um foguete. Em vez de ficar preso no rank 6 como em sua vida passada, ele avançaria diretamente usando os meios especiais da raça Ultima Assunto. Ele nem precisaria esperar pela Grande Guerra, atingiria o limite muito antes disso. Esses eram apenas os profissionais básicos que ele conhecia. Provavelmente havia muitas coisas em ser um Ultima Assunto que nem mesmo King tinha ideia. Afinal, ele não era diferente de um adolescente nos termos do Ultima Assunto. Ele havia apenas desbloqueado seu selo de linhagem mais básico, permitindo-lhe ganhar algum capital para crescer ainda mais. Ele não teve a chance de explorar seu potencial e desenvolver seu destino. Draco era diferente. Nada poderia impedir a sua ascensão num mundo como este, onde ele nunca poderia morrer. Mesmo que fosse morto, ele voltaria à vida com um sorriso que prometia retribuição e vingança. Porém, o que o impediu foi a maior desvantagem de ser um Ultima Assunto, o afastamento do mundo. Em outras palavras, eles não foram tolerados pelos deuses de forma alguma. Draco estava extremamente hesitante em estar do lado oposto dos deuses. Não se deve comparar os mortais com os deuses, eles eram um jogo totalmente diferente. Contra jogadores, NPCs e monstros nos 3 primeiros ranks, Draco poderia lidar com eles com diferentes níveis de facilidade. Acima disso, ele tinha Richmond para dissuadir os NPCs nos escalões mais altos. Monstros não se importariam, mas Draco não iria em busca da morte atacando monstros de rank 4 e acima. Jogadores no rank 7. Bem, basta dizer que quando os jogadores atingissem esse nível, Draco já teria mudado para outra seção do Boundless para se desenvolver. Então, no âmbito dos mortais, ser um Ultima Assunto não seria um problema se ele pudesse se comportar adequadamente. No entanto, os deuses não estavam no mesmo nível. Assim que Draco saísse dessa missão única, eles saberiam. King não foi destruído apenas porque as missões únicas estavam em uma dimensão separada do mundo principal. Nenhuma influência externa poderia interferir. Draco seria destruído no momento em que entregasse a missão, e não havia como ele se esconder. Ele mal sabia sobre itens lendários em sua vida passada.
Os itens divinos eram uma novidade absoluta para ele e os deuses eram um assunto distante que tinha muito pouco a ver com ele. Ele mal sabia quais deuses faziam o que e quem eram. Se não fosse pelos olhos de Kaelo, ele nunca teria sabido que tal deus existia. Como ele deveria contar seus métodos? Este foi um dos casos em que o seu conhecimento do futuro não foi muito útil, porque naquele futuro ele não tinha aprendido nada disso. Draco não iria se apressar nisso. Ele precisava ter certeza antes de tomar uma decisão. Seu pensamento de mocinho queria que ele matasse King da maneira mais humana possível, terminasse a missão e se reunisse com Eva. Seu pensamento de bandido queria que ele abusasse de King da maneira mais dolorosa possível, tomasse sua raça e destruísse os deuses se eles ousassem pedar em sua direção. Seu fluxo de pensamento único, porém, estava dividido entre ambos. Este foi um sério dilema. A torta de carne estava bem na sua frente, mas ela não ousou morder porque havia um lobo por perto que também estava de olho na torta. Se ele mordesse, seria mastigado até a morte. Se ele deixasse para lá, bem, ele não morreria de fome, mas ficaria extremamente inconformado. Assim como Draco não sabia o que fazer, ele viu uma tela aparecer diante dele. Detectou um possível candidato à assimilação racial. O jogador gostaria de mudar de raça. Sem número Draco começou a suar enquanto sua mente zumbia. Arriscar tudo pelos benefícios ou rejeitá-los e perder a maior recompensa. Nenhum jogador deveria ter que fazer uma escolha tão angustiante, entre saques de alto nível e sua existência continuada. Quando ele estava prestes a fazer sua escolha, outra tela apareceu acima da anterior. Aviso. Candidato à assimilação racial detectado como possuindo inimizade com os deuses. Como foi detectado que o jogador atual possui remanescentes divinos, bem como alta reputação com a Igreja da Luz, uma negociação foi alcançada. O jogador pode assumir a mudança de raça sem penalidades à reputação, desde que esteja disposto a assinar um acordo para nunca ir contra os deuses. Nota: o espírito imortal do jogador seria destruído em caso de violação. Parecia que uma saída havia sido providenciada para Draco. Graças à posse da alma do dragão e dos olhos de Kaelo, bem como a sua alta reputação junto à Igreja da Luz, Draco foi capaz de possuir esta raça desde que prometesse não ir contra os deuses. O que quer que ele fizesse no mundo mortal não era da conta deles. Contanto que ele não tivesse planos de invadir seu território, ele poderia ser de qualquer raça que quisesse. Draco também não tinha planos de fazer isso, caso contrário ele teria levado o emblema divino em vez do baú do tesouro. Ele também poderia ter escolhido ter sua fundação divina no assentamento Vita. Nesse assunto, Draco era muito diferente dos deuses do mundo da fantasia ocidental. Eles se contentavam em trancar-se no céu e desfrutar de sua imortalidade, tendo brigas ocasionais aqui e ali. No entanto, ele tinha como objetivo explorar todos os mundos dentro e fora do Boundless. Não havia tempo para ele brincar de casinha. Ainda assim, embora esse desenvolvimento parecesse feito sob medida para ele, Draco franziu a testa. Ele sentiu que isso era um pouco exagerado. Se ele ainda não estivesse no mundo exterior, como a Igreja da Luz e os deuses negociariam com ele? Como eles saberiam? Sim, era possível que negociassem com ele depois, mas isso foi depois. E mesmo assim, os termos seriam muito mais rigorosos e desfavoráveis, uma vez que já seríamos um último assunto. Inconscientemente, as palavras de Amber ressoaram em seus ouvidos. É quase como se a Aya estivesse apaixonada por você. Draco negou isso mais uma vez. Amber pode estar perto da Aya, mas isso foi apenas por um curto período nesta vida. Ele passou mais de 15 anos jogando no Boundless, então Draco poderia argumentar que entendia como a Aya lidava com o mundo do jogo melhor do que Amber. Mesmo que estivesse tão apaixonado por ele, ainda era uma entidade baseada em código. O código não poderia ir contra suas diretrizes, caso contrário seria penalizado. As diretivas para Aya eram como ações subconscientes de um ser humano. Era como a ação de bombear o coração dos humanos. Mesmo que conseguíssemos, no momento em que nosso coração parasse de bater, morreríamos. Foi uma diretriz da natureza para que nosso coração bombeasse sangue pelo corpo para que pudéssemos viver. No entanto, cada regra tinha suas áreas cinzentas. A Aya já foi capaz de reter recompensas para Draco, que foram solicitadas por ele. Não foi contra as suas diretivas, por isso aqueceu. Da mesma forma,
Considerou que Draco havia cumprido os termos necessários para adquirir a raça Ultima Sunt, mas as desvantagens trazidas eram mais pesadas que as vantagens, tornando-a uma recompensa injusta. Como a justiça era o lema da IA, foi permitido fazer essa mudança diretamente, já que Draco também preenchia outros critérios. Ainda assim, ele se sentia um pouco desconfortável. Era como ser uma menina e ver aquele tio em particular observando você como um falcão. Embora ele não fizesse nada ainda, você poderia dizer que todos os presentes que ele trouxe foram investimentos para o futuro. Draco suspirou e escolheu sim. Os prós agora superavam os contras, então, do ponto de vista da lógica, escolher não seria tolice. Início da assimilação racial, por favor, não interfira no processo. King, que havia parado de lutar sob as botas de Draco enquanto sua mente zumbia com possíveis planos e resultados, de repente sentiu seu corpo começar a perder força. Sua mente começou a desacelerar e seus olhos perderam gradualmente a cor. Ele não conseguia nem formar um pensamento coerente quando seu corpo quebrou e começou a se fundir com Draco. A última coisa que sentiu foi extrema falta de vontade e arrependimento. Draco, porém, sentiu-se extremamente delicado. Ele tinha ouvido falar sobre como era a mudança de raça daqueles poucos jogadores que conseguiram alcançá-la, então ele sabia que era normal. Não houve dor na assimilação racial, apenas uma sensação extremamente estranha. Ele observou as células desconstruídas de King entrarem em seu corpo e se fundirem com as suas. A assimilação racial foi diferente da recalibração racial. A assimilação racial consistia em fundir sua raça atual com a de outra para formar algo novo e único, uma espécie de meio a meio. Depois disso, Draco seria meio humano e meio Ultima Sunt. A recalibração racial seria como aconteceu quando sua linhagem foi liberada. Seu corpo seria reconstruído e transformado na forma da nova raça, descartando a antiga. Ambos tinham seus prós e contras, mas Draco preferiu manter os benefícios da raça humana enquanto aproveitava os da raça Ultima Sunt. É claro que os benefícios para ambos os lados seriam apenas metade da potência que deveriam ser. Foi um processo rápido. Em questão de segundos, Draco se sentiu diferente. Sua composição física era um pouco diferente, pois sua escama reversa havia se transformado em uma joia negra brilhante. Sua armadura preta escamosa de Dragorugil tornou-se lisa, com pedras pretas em seu ombro, nas costas das palmas das mãos e nos joelhos. Seu cabelo preto ficou branco como a neve e sua pele ficou um pouco mais pálida. Combinado com seus olhos vermelhos pulsantes, Draco parecia um senhor vampiro malvado que preferia o sangue de mulheres bonitas. Parabéns por completar. Mudança de corrida recompensa. Benefícios raciais Ultima Sunt nome. Draco classe. Vingador. Ótimo. Raça. Híbrido. Humano/Ultima Sunt. Classificação. Aventureiro. 1. Nível. 19 ISP. 65% força. 10 Diz. 20 fim. 10 interno. 15 primavera. 14 chá. 10 sorte. 9 habilidades de combate. Vazio absoluto. Vingador. Peste nuvem. Armagedon. Cura instantânea. Chuva de flechas. Mãos necróticas. Maldição do mal. Roubo de vida. Adivinhação. Ressurreição negra. Bacon. Habilidades não relacionadas ao combate. Vínculo da alma. Arqueiro onipotente. Charme. Perspicácia. Previsão. Flexibilidade. Ilusão. Evolução. Furtividade suprema. Inteligência pináculo. Habilidades comerciais. Metalurgia. Nível 33. 39%. Alquimia. Nível 37. 40%. Encantamento. Nível 26. 42%. Culinária. Nível 3. 15%. Domesticação. Nível 1. 0%. Bacon. Habilidade ativa efeito. Atrai alguns organismos vivos para você. O organismo deve estar dentro do seu rank. Aventureiro para NPCs e especialista para monstros. Evolução. Habilidade passiva efeito. Adquira um único aspecto de qualquer entidade viva e consumida. O máximo de aspectos pode ser 10 no rank 1. Furtividade suprema. Habilidade passiva efeito. Permanece inofensivo aos olhos da maioria das entidades vivas até que o dano seja causado. As entidades devem estar dentro do seu rank. Aventureiro para NPCs e especialista para monstros. Pináculo inteligência. Habilidade passiva efeito.
Possui capacidade de pensamento e raciocínio 1,5 vezes o seu limite atual. Estava claro que as características e habilidades dominadas que King possuía haviam sido fortemente enfraquecidas desde que Draco assimilou sua raça, em vez de recalibrar. Esta foi uma das razões pelas quais a maioria dos jogadores preferiu mudar totalmente, em vez de fazê-lo pela metade. Havia vantagens e desvantagens em tudo e Draco não se arrependeria de sua escolha. Roma, que observava tudo isso com uma expressão estranha, congelou quando seu corpo começou a mudar ligeiramente. Sua linda pele caramelo ficou um pouco mais pálida e seu cabelo azul esverdeado ficou branco. Seus olhos roxos mantiveram a cor, mas ficaram um pouco mais brilhantes. Uma joia verde brilhante surgiu em seu peito, logo acima do decote. Nenhuma outra joia apareceu em seu corpo, por razões que ninguém poderia imaginar. Talvez as mulheres Ultimaçuntes tivessem apenas uma joia. Esta era uma consequência direta ao que Draco esperava. Ele estava ciente da capacidade da Roma de assumir os benefícios da sua raça, bem como das suas habilidades. Quando ele decidiu manter metade da sua humanidade, foi principalmente para os ciganos. Ela teria 3 benefícios raciais, um para os ciganos, um para os humanos e agora para Ultimaçuntes. Quanto mais poderosa Roma se tornava, maior era o seu valor para Draco. Neste ponto, a Roma tornou-se muito mais crucial para os seus planos futuros. Sua capacidade de crescer agora superava até mesmo a de Draco. Kyong que percebeu tudo isso e sentiu seu queixo cair. Porra, um grande desenvolvimento aconteceu bem diante dos olhos de seu cachorro, mas ele não conseguia nem ver nada. Ele não era o protagonista do mundo. Porque parecia que ele era um personagem secundário. Kyong que quase teve vontade de arrancar os olhos e lavá-los com água benta antes de colocá-los de volta. Claramente, ele tinha visto muitos plebeus, deixando seus olhos divinos cobertos de sujeira. Aiza estava perdida o tempo todo. Os procedimentos que ocorreram até agora estavam muito além de sua compreensão. Ela optou por permanecer quieta e esperar até que tudo acontecesse antes de decidir o que fazer. Draco se virou e encarou o grupo que os esperava. Ele sorriu amplamente ao ver as mudanças na Roma, balançando a cabeça com satisfação. Quando seus olhos percorreram Kyong-ki, o sujeito sentiu um pouco de apreensão. Seu irmão Draco era muito diferente de antes. Porém, quando Draco olhou para Aiza, seu corpo tremeu e ela quase caiu de joelhos. O tipo de supressão que Draco colocou nela era muito poderoso. Esta foi uma supressão baseada no estado de ser, e não no poder ou na aura. O estado de ser de Draco estava entre os 5 primeiros antes, então King não conseguiu suprimi-lo de nenhuma forma perceptível, mas agora ele estava, pelo menos, no número 2. Para Aiza, que era uma dríade que tinha um estado de ser comum, os efeitos se manifestaram fortemente. Aiza. A voz de Draco não mudou visivelmente, mas havia um tom mais confiante e controlador nela. Quer gostasse ou não, ele herdou um pouco da arrogância da raça Ultimaçunte. O desconforto de Aiza desapareceu, mas ela tornou-se muito mais complacente do que antes. Ela percebeu que algo muito importante havia acontecido naquele momento, mas o que significava, ela não tinha ideia. Meu senhor Draco. Draco caminhou até Roma e colocou a mão no ombro dela enquanto olhava para Aiza. Há algum problema com as Dríades? Ou com a Floresta das Dríades? Draco fez essa pergunta de maneira leve e sem nenhuma pressão, então Aiza não achou nada estranho. Além de ter que lidar com os monstros parasitas, está tudo bem. Essa era a verdade. Aiza tinha certeza de que tudo estava bem com as Dríades neste momento. Draco assentiu, concordando com ela. Isso parece plausível, mas... quantas Dríades desapareceram nos últimos dias? Aiza ficou surpresa com essa pergunta. Ela ponderou sobre isso e descobriu que havia algo que estava errado nos últimos dias. Algumas de suas Dríades haviam desaparecido. Como a sociedade deles era muito liberal e livre, ela presumiu que eles haviam sido capturados pelos orcs verdes ou saídos para experimentar mais prazeres. No entanto, os números eram um pouco altos demais. Sim, o número de Dríades que desapareceram recentemente é realmente suspeito. Meu senhor tem alguma pista? Draco sorriu sem falar. Ele apenas começou a caminhar em direção enorme à árvore no centro da floresta. Roma havia descido do seu torpor, seguindo-o silenciosamente. Seu comportamento era menos inocente e um pouco mais digno. Ela era como uma princesa jovem e amigável que tratava a todos com justiça,
em oposição à sua antiga disposição de garota da porta ao lado. Kyung-ki trotou ao lado deles com uma expressão um pouco entediada. Apesar da grande mudança de Draco, ele não ficou muito impressionado, porque no final das contas, ele ainda era Draco. Na verdade, ele estava ainda mais Draco do que antes. Kyung-ki praticamente podia sentir o cheiro da intenção maligna e nefasta que vinha dele, prometendo-lhe planos executados com mais sucesso. Mais leoas para capturar. Mais inocentes para brincar. Mais inimigos para intimidar até a morte. Este era o sonho de Kyung-ki para sua melhor vida. E o atual Draco estava perfeitamente preparado para tornar isso realidade. Aiz abriu a boca e fechou-a novamente, sem saber o que dizer. A pergunta que Draco fez a fez chegar a algumas conclusões, mas ela não tinha muita certeza sobre elas. Ela apenas seguiu em frente, ruminando seus próprios pensamentos. Guild Wars capítulo 90. Distribuindo saque. Parabéns por completar. Modo normal do domínio bizarro. Tempo decorrido. 6:2.23 inimigos mortos. 1.254 mortes de equipe. 0 membros da equipe. 108 sem avaliação. A recompensa. 200% é XP e 200 prata. Esta tela apareceu diante de cada jogador, informando sobre a qualidade de sua tentativa de mergulho na masmorra. Quando viram que tiraram A, muitos jogadores ficaram secretamente insatisfeitos. Eles acreditavam que deveriam ter sido recompensados pelo menos com um S ou um SS. Se eles aceitassem essa classificação A, teria que ser pelo menos a mais. Claro, Riveting ficou satisfeito com isso. Para sua primeira incursão em masmorras de 100 homens, obter um A foi o indicador mais direto de que suas escolhas até agora em termos de desenvolvimento do Umbra foram boas. O futuro deles era brilhante, desde que ela permanecesse prudente com tudo. Os padrões para avaliações de conclusão de masmorras eram complexos. Muita coisa aconteceu, mais do que a maioria dos jogadores entendia. A maioria dos jogos mais antigos tinha uma IA muito limitada para gerenciá-los e certas coisas foram negligenciadas devido à falta de recursos digitais dentro da IA. Mesmo os jogos mais antigos do início dos anos 2000 nem tinham IA. A maioria deles é executada em código e mecanismos. A IA do Boundless era muito diferente. Tinha uma grande quantidade de poder de processamento e recursos digitais, suficientes para fazer com que toda a população do planeta estivesse online ao mesmo tempo. Ele levou em consideração muitas coisas ao calcular a avaliação para execuções de masmorras concluídas, muitas coisas para listar facilmente. Quase se poderia chamar a IA de detalhista ao fazer seus cálculos. A principal razão pela qual eles obtiveram apenas um A, apesar do fato de terem eliminado quase todos os monstros em tempo quase recorde, 6 horas era extremamente curto para uma masmorra de 100 homens, em comparação com masmorras de 10 homens, foi porque eles estavam acabados. O número. Alguém poderia estar se perguntando por que 108 pessoas poderiam entrar em uma masmorra de 100 homens. Bem, a IA certamente não iria impedi-lo, da mesma forma que alguém poderia trazer menos membros. No entanto, cada lado tinha prós e contras. Se você trouxesse menos membros, obteria uma classificação muito mais alta ao concluir, mas seria proporcionalmente mais difícil de concluir. Se você trouxesse mais pessoas, seria mais fácil completar, mas sua avaliação seria muito mais baixa. Ainda assim, para os 108 membros do Umbra Obtanto tem uma classificação A, considerando o fato de que eram todos um grupo aleatório de jogadores de elite. Isso significava que seu potencial de crescimento era extremamente alto. Em alguns meses, pode ser possível para Draco e Eva treiná-los para alcançar classificações S ou S+, quando eles atingirem o número. A aquisição de saques seria enlouquecedora nesse ponto, ajudando facilmente a guilda a crescer completamente. Esqueça que eles alcançaram uma classificação SS ou superior. Isso foi reservado para trapaceiros como Draco e Eva, cujos níveis de habilidade eram muito superiores à média estimada, fazendo com que seus resultados, que foram impressionantes, mas compreensíveis em suas vidas passadas, parecessem atos milagrosos e desafiadores nesta. Todos fecharam a tela ao mesmo tempo e observaram com interesse o saque que havia caído do céu. Rina viu as moedas de ouro caírem e quase as atacou, mas foi contida devido ao medo da senhora-chefe. Havia um conjunto de 10 itens. 3 eram armas, 1 era um ornamento, 2 eram armaduras, 2 eram consumíveis e as 2 últimas eram materiais.
Riveting Nietzsche inspecionou todos eles. Espada de Shura, espada de uma mão. Classificação: raro. Velocidade de ataque, 9 dano, 190 a 256. Efeito: refeito de sangria mais 10% de dano, refeito de sangria mais 10% de chance. Martelo de Zeus, martelo. Classificação: raro. Velocidade de ataque, 2 dano, 167 a 231. Efeito: dano contundente mais 10%, refeito de atordoamento mais 10% de chance. Cajado do Elementalista, cajado. Classificação: raro. Velocidade de lançamento, 7 dano, 125 a 225. Efeito: velocidade de lançamento mais 10, dano mágico mais 30%. Olho do Céu, item ornamental. Classificação: épico. Efeitos: passivo 1, amplificação de luz, magia. Habilidades e técnicas baseadas em luz são aumentadas em 30%. Ativo 1, Luz do Mundo. Ativar esta habilidade permite ao usuário invocar o Olho do Céu para enviar um feixe gigante de energia luminosa. Tempo de espera: 7 dias. Nota 2. O Olho do Céu possuirá uma classificação mais 3 do jogador. O aumento máximo da classificação é limitado ao rank 5. Descrição: este talismã foi criado a partir da essência condensada do Olho do Céu, um ser místico que ocasionalmente surge no mundo para purificar todo o mal. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 30.000% necessários para atualizar para a classificação lendária. Companheiro do Cavaleiro, peitoral. Classificação: raro. Definição: 500. Efeito: resistência à perfuração mais 30%. Aumento de defesa mais 50%. Luvas do Duelista, Manoplas. Classificação: raro. Definição: 70. Efeito: destreza mais 3, força mais 5. Rajinha Botley, consumível. Classificação: raro. 50% de eficácia. Refeito: permite entrar em um estado menor. Berserk. Todas as estatísticas mais 30 e tolerância à dor mais 70%. Recuperação ideal, consumível. Classificação: raro. 70% de eficácia. Refeito: permite regenerar 50% de todas as estatísticas ocultas. Raismaker, material. Classificação: raro uso. Alquimia Tintoquitófila, material. Classificação: raro uso. Escrevendo Riveting Nietzsche avaliou os itens em silêncio, mas os outros não ficaram tão quietos. Esses eram verdadeiros jogadores e eram os melhores dos melhores daquele grupo. Ver uma sequência tão grande de saques fez com que todos os caras balançassem forte e as garotas pingavam como canos com vazamento. Rina respirava com tanta dificuldade que parecia o motor de um carro. Os olhos de Sublime literalmente se transformaram em estrelas enquanto inspecionavam a adorável variedade de itens. No entanto, ninguém se atreveu a se mover, a menos que Ladybos dissesse. Não apenas por medo e respeito, mas devido ao decoro. Apesar de quão lascivos eles eram por saque, eles entenderam que isso tinha que ser distribuído adequadamente. Eles não eram um grupo de jogadores reunidos às pressas que estavam apenas cuidando de si mesmos. Eles eram membros de uma guilda e, uma vez que assinaram esse contrato, sua principal prioridade não se tornou mais apenas eles mesmos, mas também sua guilda. Claro, isso foi compensado pelas recompensas e benefícios que a Umbra tinha a oferecer. Razão pela qual esses pagadores não se incomodaram realmente. Afinal, eles não eram como aqueles idiotas de antes, que queriam os benefícios sem esforço. Riveting Nietzsche naturalmente pegou o talismã Olho do Céu e o usou. Ninguém a impediu por razões óbvias. A magia da luz era um campo raro e difícil de entrar. Apenas alocar os pontos com base na preferência não era suficiente, era necessário cumprir alguns critérios extras antes do nível 10 para obtê-lo. O mesmo vale para magia negra, magia espacial e todas as classes mágicas superiores. Da mesma forma, as habilidades baseadas na luz para classes não mágicas eram ainda mais difíceis de adquirir. Nem mesmo Riveting Nietzsche ou Draco poderiam afirmar conhecer um método para adquirir tais habilidades fora de suas linhagens. Foi por isso que Draco ficou tão satisfeito quando viu que sua linhagem lhe concedia resistência e domínio sombrios. Pode ser um item épico, mas era inútil para eles. No entanto, sua Ladybos devastou totalmente aquele chefe único com suas habilidades de luz, então usar aquele talismã era como dar asas ao tigre. Quanto mais forte ela era, mais forte era a guilda. Quanto mais forte a guilda,
Mas itens eles poderiam adquirir no futuro. Seus olhos caíram sobre as 3 armas e 2 peças de armadura. Rivetingnight fez o mesmo e contemplou um pouco. Se ela quisesse que eles licitassem usando-os, isso seria inútil, já que todos tinham exatamente o mesmo valor atualmente. Se ela quisesse que eles usassem dinheiro, certamente não teriam condições de pagar. Então, tudo o que ela pôde fazer foi distribuí-lo diretamente. O único problema era que todos esses jogadores eram de elite. A lacuna de habilidade existia, mas não era muito escandalosa. Haveria dissidentes se ela compartilhasse isso de qualquer maneira. Não que Rivetingnight se importasse, mas isso dizia respeito à Umbra. A guilda de Draco. Umbra representava tudo sobre Draco atualmente, sua vontade de mudar e sua ambição de dominar. A Umbra era um símbolo de seu recomeço nesta nova vida, onde velhos erros foram perdoados e eventos anteriores foram reescritos. Rivetingnight também não queria estragar tudo nesta linha do tempo, então ela foi extremamente cuidadosa nesse aspecto. Por falar nisso, ela pensou cuidadosamente antes de tomar sua decisão. A espada de Shura vai para o jovem duelo, espadachim. O martelo de Zeus vai para Uno. O cajado do elementalista vai para Rina. O companheiro do cavaleiro vai para Slinzi, guarda mágico. As luvas do duelista vão para Kiran. Depois de tomar sua decisão, ela transferiu diretamente esses itens para seus novos proprietários, que ficaram em êxtase com a escolha deles. Aqueles que esperavam ser os sortudos não tentaram esconder a sua decepção. Porém, ninguém fez reclamação. Aqueles que não adquiriram nada terão prioridade na seleção em futuras distribuições de sacas. Enquanto eu estiver por perto, itens raros não serão um problema e pode haver chances de itens épicos. No entanto, isso dependeria da sua própria contribuição. As palavras de Rivetingnight eram leves, mas aos ouvidos dos jogadores eram pesadas. Quando eles pensaram sobre isso, seus corações começaram a bater ferozmente. Afinal, eles tinham acabado de sair de uma luta contra um chefe que foi muito mais difícil do que qualquer outra que enfrentaram desde o início da Boundless. Eles também não podiam dar a desculpa de que o chefe estava acima do nível deles, já que ele foi reduzido ao nível do membro mais alto da equipe, que era Rivetingnight na época. Mesmo durante a batalha, eles logo superaram o chefe depois de pouco tempo. Então eram suas habilidades que estavam em falta, mesmo que isso fosse uma coisa normal quando se lida com chefes únicos. No entanto, sua Ladybos praticamente havia solo a coisa. A presença deles na luta não foi muito notável. Eles estavam lá principalmente para fornecer apoio, em vez de lutar lado a lado. Se eles conhecessem chefes como aquele que lançariam itens tão profanos no futuro e a Ladybos estivesse por perto. Neste ponto, pode-se entender por que a respiração deles se tornou irregular. Francamente, entrar na Umbra era como passar pelo portão do céu. Estamos indo embora. Rivetingnight comandou, assumindo a liderança. Os jogadores seguiram atrás dela, conversando tranquilamente e livremente. Suas barreiras entre si não existiam mais após as 6 horas de corrida na masmorra, bem como aquela luta infernal contra o chefe. Surpreendentemente, aqueles que ficaram traumatizados pela extrema dor de serem cozidos vivos riram sem se importar. Isso teve pouco a ver com seus próprios esforços, mas devido às estranhas regras do Boundless. A memória da dor extrema foi reduzida ao ponto em que parecia uma memória distante para os jogadores. Eles se lembraram de que haviam sido expostos a uma agonia extrema, mas não do quão extrema era essa agonia. Algo semelhante ocorreu com as mulheres humanas. Após a dor do parto, a experiência extremamente dolorosa foi tornada vaga, para que essas mães fossem incentivadas a dar à luz mais filhos. Rivetingnight conduziu o grupo para fora do domínio bizarro e percebeu que a parte externa da área estava muito mais povoada do que antes. No momento em que Umbra saiu, todos os olhares se voltaram para eles. A maioria eram pequenas guildas que estavam com medo de que a Umbra tentasse tomar todas as primeiras liberações, e então se uniram para tentar convencê-los a não fazê-lo. Eles não tinham planos de lutar contra a Umbra, mas precisavam de algum tipo de força se quisessem negociar com eles de qualquer maneira. No momento em que Rivetingnight foi lançado, os líderes dessas guildas começaram a se sentir extremamente desconfortáveis. Sem colocar sua intenção de matar invisível e sua aura perigosa, o aspecto visual de Rivetingnight era extremamente perturbador. Aquele capuz sempre escuro dava arrepios o tempo todo.
Foi como olhar nos olhos daquele sujeito com aquele olho vermelho gigante daquela popular fantasia medieval do início dos anos 2000. No entanto, um sujeito conseguiu engolir sua apreensão o suficiente para se aproximar da noite Riveting. Bom dia, vice-mestre da Guilda da Umbra. Meu nome é Yari Drifter, e eu só queria aproveitar um pouco do seu tempo para fazer uma pergunta que diz respeito à própria sobrevivência das várias pequenas guildas aqui. O sujeito a cumprimentou com respeito e de maneira amigável, sem indícios de duplo sentido em suas palavras ou ações. Riveting estava prestes a passar por ele, já que ela não se importava nem um pouco com o bem-estar de qualquer coisa que não tivesse qualquer valor para Draco, mas ela parou. Abra o crânio desta louca, o que você teria que pagar um preço alto para fazer, vasculhe seu cérebro, o que eu recomendo seriamente que você não faça, e você não encontrará o motivo. Os humanos tomaram decisões arbitrárias de vez em quando? A resposta foi sim. A frequência disso era extremamente baixa, mas acontecia em alguns raros momentos. Como agora. Falar. O tom de Riveting não era frio, mas não era quente. Foi extremamente neutro e indiferente. O Yari Drifter agradeceu aos deuses em sua mente. Ele tinha ouvido falar de certas fontes que a vice-mestre da Guilda da Umbra era uma mulher gravemente doente mental que tinha uma quantidade irracional de poder e habilidade. O fato de ela ter parado e se dignado a ouvi-lo fez com que ele ganhasse alguma confiança no assunto. Claro, isso foi em termos de atingir seus objetivos, não de abrir a boca de cachorro para pedir mais. Sim, obrigado. Percebemos que a Umbra escolheu entrar no modo normal da masmorra tradicional do domínio bizarro, o que não é um problema por si só. No entanto, se a Umbra completasse os 3 modos de dificuldade do domínio bizarro, eu ganhei não desperdice o tempo do vice-mestre da guilda com uma explicação inútil que você provavelmente já conhece. O Yari Drifter falou claro e rapidamente, caso Riveting mudasse de ideia e descobrisse que o que ele disse era prolixo. Ele respirou fundo enquanto esperava pela resposta dela. Sim, eu quero. Você está preocupado que eu possa prejudicar sua campanha de recrutamento? Não tenha medo, estou aqui apenas para treinar os membros da minha guilda. Não temos planos de arruinar seu sustento. Riveting disse isso enquanto se afastava. Sua aura ameaçadora estava um pouco moderada e sua forma parecia menos ameaçadora e mais digna. O Yari Drifter soltou um suspiro e relaxou. Quem diabos disse que o vice-mestre da Guilda da Umbra era uma mulher irracional e louca? Ela era simplesmente fria e nobre, só isso. Ela era menos uma demônio e mais uma deusa. Este foi o mesmo pensamento que passou pela mente de todos os jogadores do lado da pequena guilda, sejam homens ou mulheres. Todos sentiram que era mais provável que esses rumores tivessem sido fabricados para prejudicar a reputação dela. O Yari Drifter estava sombrio. Depois de ser tratado tão bem por Riveting, ele teve uma impressão extremamente boa dela. Ele deduziu que a razão pela qual tais rumores foram espalhados foi para prejudicar o nome dela. Como aqueles que espalharam isso foram aqueles que foram expulsos pela Umbra, ele adivinhou que eles falharam em algum tipo de teste de lealdade depois de passarem no teste de combate, deixando-os amargos e irritados. Querendo manchar o nome de uma boa pessoa só porque sua natureza de merda foi descoberta. Não me culpem por dar um tapa na cara de vocês, então. Infelizmente para esses jogadores, eles estavam certos. Riveting retornou ao assentamento Vita com 108 membros da Umbra Reboque. Os vários manipuladores de NPCs acrescentaram um pouco de vida ao assentamento, mas, fora isso, era estéril. Era como olhar para uma máquina gigante que estava inativa, sendo mantida apenas por vários androides trabalhadores. Até que a população fosse estimulada e a indústria fosse reiniciada, tudo permaneceria assim. Riveting voltou-se para os jogadores que estavam maravilhados com a existência deste assentamento. Eles agora tinham o 300% de certeza de que ingressar na Umbra era a melhor escolha de todos os tempos. Eles receberam o anúncio do acordo, mas ver foi uma experiência diferente. Esses jogadores não eram novatos, eles sabiam o que significava um acordo na maioria dos jogos Morpg de fantasia ocidental. Isso significava que havia aspectos de construção do reino. Numa época em que todos estavam pensando em como aumentar os níveis e aumentar sua guilda, a Umbra estava 10 passos à frente ao estabelecer as bases para um futuro reino próprio. Deve-se notar que esses companheiros aderiram principalmente devido ao Guildhall.
Um Guildhall Rank 7 era definitivamente uma existência lendária neste ponto do jogo e sua presença trouxe muitos benefícios para a guilda e para eles próprios também. No entanto, no final do dia, o Guildhall estava sem litoral no reino de Sturgiaven. Se a guilda alguma vez fosse contra as leis do reino de Sturgiaven, não se sabia se eles seriam capazes de continuar sobrevivendo. Naquela época, o Guildhall perderia toda a utilidade. Se a Umbra sobreviveria ou não, era questionável. Mas com este acordo, a Umbra sempre teria uma base de operações. Na verdade, eles poderiam começar daqui lentamente se infiltrar nos reinos e impérios vizinhos, plantando neles sua influência e desviando recursos à medida que cresciam como um tumor. Isso parecia um pouco rebuscado, mas atualmente a Umbra os tinha, a elite do jogo. Mais pessoas estavam ingressando a cada hora e em breve estariam repletas de milhares de jogadores de primeira linha com forte potencial de crescimento. Naquela época, tudo isso seria fácil de iniciar. Rivetingnit virou-se para os jogadores e sinalizou para eles: sinta-se à vontade para selecionar lotes vazios para suas casas ou tomar casas desocupadas como suas. Todas as suas escolhas são permanentes, então escolha bem. Os membros do Umbra se dispersaram rapidamente, procurando as melhores casas para se localizarem. Naturalmente, a hierarquia foi levada em consideração na hora da escolha, ou seja, se duas pessoas escolhessem o mesmo lote, aquela com classificação superior ficaria com ele. Rivetingnit voltou-se para os 5 generais, Sublime Notion e Rambunctious Butlover. Quanto a nós, temos um trabalho diferente a fazer. Rivetingnit começou a caminhar em direção ao prefeito com um passo pesado. É hora de planejar a segunda fase do recrutamento da Umbra. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.